Boa noite, nossos amigos da TV IBS. Boa noite, pessoal de Goiânia. Boa noite, pessoal de Brasília. Nós estamos iniciando a nossa 10ª aula do curso Ondas de Transformação 1. Essa 10ª aula voltou a ser ao vivo. Nós tivemos 3 aulas gravadas, que foram as aulas de número 7, 8 e 9. E agora nós estamos iniciando a aula de número 10, novamente ao vivo, que nós tivemos uma viagem e agora nós voltamos. Era para transmitir de Brasília, mas Brasília teve problemas. Nós tivemos de transmitir mesmo de Goiânia e estaremos transmitindo de Brasília das próximas aulas, talvez a partir da 12ª. Mas hoje, nós, como havíamos prometido, quando nós demos as aulas gravadas, que a primeira coisa que nós faríamos era responder as perguntas que fosse nos mandado durante esse período das 3 semanas das aulas 7, 8 e 9. Nós recebemos com antecedência algumas perguntas, algumas outras chegaram há poucos momentos e outras que nós só notamos agora. Então nós vamos tentar responder essas perguntas, tentar mais ou menos falar dentro do tema que nós já estamos desenvolvendo, mostrando que o autoconhecimento é um processo natural, o movimento da vida é o movimento de todas as coisas, então do átomo ao arcanjo tudo está em movimento, e no homem esse movimento é um movimento de transformação. Querendo ou não querendo, nós todos estamos num processo de transformação. Nós podemos fazer uma barreira a esse processo de transformação, que mais cedo ou mais tarde vai nos levar à rigidez, vai nos levar a problemas de depressão, de angústia, etc. Ou nós podemos fazer uma aceitação dessa transformação, nos entregar a ela e fazer o processo de mudança interior. Como nós vimos nas aulas 7, 8 e 9, nós recordamos um pouco sobre a queda e nós mostramos então que todos os níveis de consciência estão dentro da nossa alma. Quer dizer, não tem nenhum nível de consciência que não esteja dentro da nossa alma. Lembra que o Baldi nos disse, e nós vamos repetir hoje, que a evolução se dá dentro de um caminho já percorrido. O caminho percorrido é o caminho da evolução. Esse caminho da evolução foi vibracional. E agora, no caminho de retorno, a gente não só faz o vibracional, mas materializou. Então, nós temos de caminhar com a matéria. Por isso que a carne é fraca, como nos ensinou o Senhor, e por isso que a matéria é tão densa e tão difícil. Porque na descida, a matéria foi sendo criada. Ou seja, espírito transformou-se em energia, energia transformou-se em matéria. E na subida, o processo que era apenas vibracional tornou-se também com um componente material. E nós tivemos de carregar, então, além da vibração, a própria vibração da matéria. E daí a dificuldade que nós temos na luta. E foi por essa razão que Jesus nos ensinou tão bem. O espírito está pronto, porque o espírito é eterno. O espírito, ele já pré-existe. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a consciência que foi criada e, consequentemente, a alma, e, consequentemente, a personalidade, e, consequentemente, a matéria, é fraca. Por quê? Porque ela apenas está dentro de um processo denso de consciência. E pouco a pouco nós vamos abrindo a consciência física, vai transformando em consciência vital vai transformando em consciência mental vai transformando em consciências superiores. Nós estamos exatamente nesse período dessa mudança. E a gente acha que todo o nosso mundo se resume em sensações, sentimento e pensamento, e na verdade isso é apenas uma parte do nosso mundo. Ele continua da mesma forma que pouco a pouco, e nós mostramos aqui na aula, fazendo uma sequência, pouco a pouco nós fomos abrindo os nossos mundos, esses mundos continuam dentro de nós. E, naturalmente, que à medida que a gente começa esse processo, começam as resistências. Então, na aula de hoje, se der tempo, e na aula da semana que vem, eu vou falar sobre a resistência ao processo de transformação. Nós já falamos algumas coisas, mas agora eu quero especificar isso. Porque agora, se todo mundo que está nos seguindo, todo mundo que está ouvindo, já tentou alguma coisa, deu início a esse processo de mudança, você vai ver que quando a gente começa esse processo de mudança, existe uma certa energia em nós e uma certa vontade. E daqui a pouco isso vai esbarrando, vai diminuindo, a gente vai, isso é muito difícil, isso eu não dou conta, não é bem assim, eu não compreendo dessa maneira, e vai, daqui a pouco a resistência surge e a gente retorna ao próprio processo. Quer dizer, a gente retorna ao processo antigo, porque a gente tem muita confiança no campo que nós já estamos. E temos muito medo daquilo que a gente não conhece, do novo, daquilo que vai vir. Daí a resistência que a gente tem. Então, no atual momento que nós estamos na 10ª aula, nós já podemos ter iniciado esse processo, mas depois ele fica dificílimo, porque começa a haver as resistências. E essas resistências também elas modificam em campos que a gente acha que está muito corretinho.
Daqui a pouco a gente começa a ficar rígido, daqui a pouco a gente começa a ter determinados tipos de conduta que a gente acha que está dentro do campo do autoconhecimento e muitas vezes já é a rigidez ou já é a deformidade do processo. Então nós precisamos ficar muito atentos, por isso que nós passamos aqui deu uma lida no slide, que Krishnamurti falava, nós precisamos de muita atenção. E essa atenção é extremamente cansativa. Ela é extremamente, se ela é empolgante, ela é ao mesmo tempo uma atenção que nos requer muito do nosso psiquismo. Tem hora então que você chega a um cansaço interior, um cansaço extremo desse processo. E como nós já falamos aqui, nós não estamos fazendo um curso para nos tornar melhores, nós estamos fazendo um curso para nos tornar mais conscientes. Porque na hora que nós nos tornarmos mais conscientes, nós poderemos então fazer com que o melhor seja projetado através de nós. Podemos vincular a bondade através de nós. Então esse é um processo muito delicado e que nós temos que ter muito isso em mente. Dessa forma, nós vamos pegar algumas perguntas que nos chegaram para a gente discutir. Daqui a pouco o Rodrigo também vai fazer outras para a gente, para que a gente possa discutir os assuntos que foi pedido, fazendo com que as aulas 7, 8, 9 possam ser integradas através das perguntas e dessa forma nós possamos participar de uma maneira mais direta com todos aqueles que nos assistem e nos seguem. Nós vamos fazer então a nossa prece inicial. Vamos chamar aqui a Valéria. Valéria está de aniversário hoje, a nossa companheira aqui do IBS. Está toda bonitona, dá uma olhada para vocês verem, diferença de belezas. E aí, ela vai fazer a prece para nós aqui. Vamos então fechar os nossos olhos, nos concentrar na imagem do Cristo, sentir a vibração de fraternidade que já inunda esse ambiente, levantar os nossos pensamentos ao alto e agradecer. Pai de infinito amor e misericórdia, muito obrigada pelos laços que nos unem, obrigada pela oportunidade do aprendizado. Fortalece em cada um de nós a vontade de aprender, amplia a nossa capacidade de absorver o conhecimento, fortalece a cada um que se une por meio da TV IBS, que nós possamos fortalecer os laços de amizade, de companheirismo, e que a cada dia, a cada semana, nós cresçamos juntos. Obrigada em especial pelo dia de hoje. Abençoa cada um de nós. Sê por nós, Pai querido, hoje e sempre. Que assim seja. Beleza. Então nós vamos começar nas perguntas que nós selecionamos. Então, pessoal, joga as perguntas aqui, por favor. Essas perguntas nos chegaram, o Estevam nos mandou hoje, e então com elas a gente vai iniciar. A primeira é do nosso amigo Eliel da Silva, que sempre esteve conosco. Ele tem uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito própria. Olha o que ele diz. Na obra Ação e Reação, capítulo 19, Sanções e Auxílios de André Luiz, é citada as dores e evolução, auxílio e expiação. Você comentou que onde está a nossa dor, aí está o nosso abuso. Aí esteve o nosso abuso, como eu falei, né? O abuso também se divide entre essas 3 formas de dores. Obrigado por mais esse curso e muita paz. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta aqui, porque nos ajuda muito a aprender, né? Coloca a caneta aqui, por favor. Então, André Luiz diz que existe a dor evolução, né? A dor expiação, né? E a dor auxílio. Olha só que interessante. Ele tem vários comentários sobre isso. E essa dor evolução ele explica muito bem no livro Aulas da Vida. Ele completa essa lição aí do Ação e Reação, do capítulo 19 da Ação e Reação. Ele fala que a dor evolução e a dor dos animais é a dor evolução. E isso é importante para nós, porque como nós estamos estudando a queda, se nós estudamos a evolução apenas como uma sequência, sem ter a sua contrapartida que é a evolução, a dor evolução ela não é compreendida. Porque significa que Deus, para poder nos despertar e para poder nos constituir, tem de ter a dor. Olha, então o pai que cria o filho, lança ele no campo da matéria e tem de ter a dor para que o filho adquira condições superiores de existir. Então não tem sentido.
Se a dor ela existe por alguma razão, e dentro dos postulados de causa e efeito, ela tem sempre uma razão de causa e efeito, por que razão vai ter a dor do animal? Agora, se a gente compreende que a queda que gerou a evolução, certo? E essa evolução foi uma escolha consciente do ser, e esse ser então, na hora que contraiu a consciência, chegou até o nível de animal, e a partir daí evolui para voltar a ser arcanjo, então a gente entende que a dor evolução nada mais é do que o processo necessário de despertamento de uma escolha consciente anterior. Então ela é explicada. Então a dor evolução é perfeitamente explicada. E novamente está dentro daquilo que nós falamos, onde está a tua dor, aí esteve o teu abuso. Então, na hora lá que a figura, vamos pegar a figura de Adão e Eva, que é bacana, porque pelo menos a gente já tem o arquétipo pronto. Então, você pegar a figura de Adão e Eva, na hora que ela, por consciência, porque sabia que não devia, e fez, e escolhe aquele caminho, que tinha todas as árvores para se alimentar, e escolhe uma, que é a vontade contrária entre a vontade dele e a vontade do Criador, é isso que é a árvore do bem e do mal. Na hora que ele escolhe, o que acontece? Ele entra num campo de contração da consciência. Na hora que ele entra no campo da consciência, ele cometeu um abuso consciente. Tanto é verdade que na hora que você pega a parábola do filho pródigo, que fala dessa volta, o filho pródigo fala assim: pai, pequei contra o céu e a terra, contra ti, contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, teve a consciência que foi uma escolha consciente e foi um erro, por isso que fala pequei, ou seja, tem a consciência do erro. Então, consequentemente, aqui esteve o abuso, como eu falei anteriormente, na nossa expressão. A dor expiação, nós também temos a dor expiação como uma fonte de abuso. Ou seja, toda dor no sentido de expiação é onde teve o teu abuso. Quer dizer, lembra que aquilo que nós já ensinamos anteriormente, né? Lembra que nós falamos o seguinte: primeiro a gente erra, depois a gente expia, depois a gente regenera, depois a gente sublima. Então, o passo depois do erro é a expiação. Então, esse é o passo depois do erro. Você sempre vai expiar. Primeiro você erra, depois você expia, depois você regenera e depois você sublima. Então, vamos supor, eu errei no campo, por exemplo, vamos dizer, cometi um assassinato, que fica mais fácil da gente avaliar. Então, cometi um assassinato, tirei a vida. Então, eu vou sofrer um ato de violência que vai também tirar a minha vida. Seja um ato de violência provocado pela natureza, ou seja, um ato de violência provocado por outra pessoa que está no caminho da destruição. Isso não importa, mas vai ter um ato de violência onde eu vou a vida. Depois eu venho regenerar. Aí, quando eu venho regenerar, eu posso vir como médico. Ou seja, vou cuidar da vida dos outros que eu matei. Se eu matei muito, como foi meu caso, você vai ter muita gente para se recuperar. Certo? Ou seja, você vai cuidar da vida, vai ficar de plantão, vai ter de estudar, vai ter de especializar, vai ter de aguentar os pacientes, vai ter de orientar, porque tirou a vida. Se tirou a vida, tem de devolver. E aqueles que você tirou de maneira mais difícil, vai voltar como filho. Está claro? Porque você vai ter de devolver a vida. Então, quando você está, inclusive, auxiliando, regenerando, você está apenas na terceira fase do abuso. Aqui está o abuso, aqui está a expiação, aqui está a regeneração. E quando você regenerou e fez de maneira adequada, você vem sublimar. O que é sublimar? Em vez de você fazer em relação a um grupo de pessoas, a um grupo de situação, daqui a pouco você vem e faz para um monte de gente. Um país, uma situação, cria condições de auxílio para muitas pessoas. Certo? Então, se nós fôssemos estudar os santos, nós veríamos que lá no passado longínquo, eles erraram naquele campo onde eles sublimam. Entendido? Então, sempre vai estar ligado aos nossos atos. A felicidade nada mais é do que uma construção pessoal.
Tudo, não tem nada na vida que não seja construído por você. Você é uma obra que você está construindo no tempo. Então, tudo que existe dentro de você foi você que criou. E tudo que existe em volta de ti foi você que projetou. E tudo que acontece na sua vida é repercussão daquilo que você gerou. A gente joga a culpa nos outros porque a gente já faz isso desde o início. Você pode olhar que Eva fala assim, Senhor, você comeu aquele fruto? Não, Senhor, quem me deu foi a serpente. Então, quer dizer, cada um foi julgando. Adão, você não comeu o fruto? Não, quem me deu foi a Eva. Quer dizer, isso a gente já faz desde o início. Jogar culpa em alguém, projetar culpa em alguém, mas você é uma construção só sua. E tudo que existe dentro de você foi você que criou, todas as tendências que estão dentro de você foi você que desenvolveu, e todos os fatores que estão na tua vida é repercussão daquilo que você gerou no tempo. A única diferença é que é aquilo que André Luiz nos diz tão bem, que eu já falei aqui várias vezes, que eu gosto muito, que ele fala assim, que Deus permite a gente pagar a prestação aquilo que a gente adquiriu por atacado. Então, é isso aí. Quer dizer, a única diferença é que a gente paga a prestação. Eu falo assim que Deus é uma casa Bahia de várias prestações. Acima de 60. Deus é uma casa Bahia de um coração imenso que permite a gente ter prestações a longo prazo, né? Juros baixíssimos. Ainda tem a misericórdia, ainda tem a ajuda, né? Ainda financia muito bem a nossa vida, nos dá possibilidades maravilhosas. Quer dizer, um financiamento imenso. E é só que você tem um financiamento de outro financiamento, sabe aquelas dívidas bancárias que você vai lá, refinancia, e você fica nesse refinanciamento, o refinanciamento 1, 2, o 3, o 4, o 5, e vai de novo, e repetindo novamente todo esse processo. Tá ok? Então essa pergunta nos mostra. E a dor auxílio? A dor auxílio, ela tem duas características que a gente pode estudar nela. É a dor auxílio que vem, por exemplo, vamos supor que você está indo num caminho que daqui a pouco você pode voltar ao passado, repetir ao passado. Você está num caminho aqui em que a sua tendência começa a girar em torno para voltar ao passado novamente, que é o que acontece muito conosco, nós voltamos muito ao passado. Então a vida pode te dar alguma doença, pode te dar algum problema, pode dar alguma dificuldade na tentativa de fazer com que você não complete esse movimento. Então é o socorro, isso aí muitas vezes está baseado no mérito. Lógico que a dor auxílio tem várias outras maneiras de estudar, mas eu gostaria de estudar nessa perspectiva. É que ela é a chance que a vida muitas vezes nos dá, é aquele carinho. Muitas vezes você pega uma doença, você está no auge de tomar determinadas decisões, que muitas vezes vai complicar muito o teu destino. A vida te dá uma doença e joga você na cama, para dar um tempo de pensar, analisar, e você fala, meu Deus, minha vida está ruim, ainda fica doente, que coisa horrível, e assim ainda vai lá e reclama, certo? Por quê? Porque muitas vezes a vida está te dando um auxílio, então nós vamos ter também aquela dor auxílio, a dor que nos socorre, a dor que nos ajuda, a dor que muitas vezes, o André Luiz mostra muito isso, que provoca determinados processos em socorro à nossa própria existência. Então isso também surge com uma onda de misericórdia, que é aquilo que nós já sempre falando aqui, a graça que nos acolhe a todos e permanentemente cai sobre nós. Não é castigo. Tudo bem? Próxima pergunta. Isso aqui é as perguntas que foram nos mandadas. Aqui agora nós temos a pergunta da Valéria. Valéria nos mandou a seguinte pergunta. Equipe IBS, boa noite. Um abraço a todos e boa viagem ao professor Maurício. Obrigado, já voltamos e foi excelente a nossa viagem. A quem solicito, por favor, poderia nos esclarecer mais sobre a hierarquia entrelaçada? Desde já agradeço, Valéria. O Baldi, no livro Deus e o Universo, quando ele vai falar sobre as funções que nós exercemos no sistema, ele utiliza então a hierarquia. Logicamente que na época que o Baldi escreve, a hierarquia que se conhece é a hierarquia piramidal, aquela que tem um tótem piramidal. E o Baldi tenta explicar isso de uma maneira que possa a gente entender que dentro do campo do sistema é um organismo, cada um tem uma função. A melhor maneira da gente compreender é aquele ensinamento que Paulo de Tarso fala na parábola dos Coríntios, que ele fala assim, nós somos células do Cristo e cada um de nós ocupa um papel. Então vamos pensar no sistema como se fosse um organismo, como o Baldi fala, por isso que ele fala que é orgânico, como um organismo, onde cada célula cumpre a sua função. Então vamos pegar a célula nervosa, vamos pegar a célula cardíaca, vamos pegar a célula pulmonar, vamos pegar a célula renal, vamos pegar a célula hepática, tudo é célula.
mas elas são especializadas em funções. Só que nós vamos colocar no nosso organismo que cada célula não é igual à outra. Ou seja, cada célula tem uma distinção. Então vamos pegar o fígado formado lá de hepatócitos, mas hepatócitos 1, 2, 3, 4 e cada um com uma característica individual. Vamos pegar as células nervosas e cada célula nervosa tem uma característica pessoal numa produção conjunta. Então assim é o sistema. Nós somos células do corpo de Cristo, como diz Paulo de Tarso. Então cada um cumpre a sua função, cada um cumpre dentro de um organismo essa função. Então, consequentemente, o Baldi utilizou muito a expressão para poder mostrar que, se é um organismo, é hierarquicamente constituído. Olha bem, nosso organismo é hierarquicamente constituído, tem um sistema nervoso, tem um sistema endócrino, tem um sistema cardiopulmonar, tudo hierarquicamente constituído. Mas um é dependente e complementar ao outro. Então, logicamente, por isso que Jesus fala, aquele que quer ser maior no reino do céu, que seja servidor de todos, porque é assim que é a regra, ou seja, para que você seja maior, você tem de mais servir. Então, consequentemente, esse é o processo dessa hierarquia. Essa hierarquia, agora, o Amit Goswami, ele publicou nos livros dele e trouxe algumas coisas que se fala muito hoje sobre hierarquia entrelaçada. Então, esse conceito do Baldi cresceu, porque agora a gente pode compreender melhor. Porque o que é hierarquia entrelaçada? A hierarquia entrelaçada é aquela que nós somos complementares um ao outro, não tem um totem. Então, para que a gente mostre isso, vem cá, vamos chamar um companheiro nosso aqui. Olha aqui, ó. Eu gosto de mostrar isso dessa maneira aqui, que fica muito bacana para a gente mostrar. Então, vamos supor que nós estamos participando de um mesmo movimento, um movimento complementar. Tá claro? Então eu empurro ele para cá e você me empurra. Empurra eu para cá, quem me empurra. Então presta atenção, dentro desse movimento que eu acabei de mostrar, quem tem maior importância? O movimento, concorda comigo? Porque tanto a minha ação como a ação dele são ações complementares. Elas são ações complementares. E ao mesmo tempo, sem existir essa ação de cooperação, não existiria este movimento. Não existe um ser superior que não ser um ser superior que está puxando o outro. Não existe um ser superior que está determinando a ação, mas é uma hierarquia entrelaçada, onde o movimento de um se completa no movimento do outro, de uma maneira que ambos participam de uma mesma ação que beneficia os dois. Está claro? Então assim é o sistema, que beneficia todas as almas, certo? Que é aí que é exatamente esse processo da complementabilidade. Então essa visão, próximos slide, por favor, passa aqui nesse próximo slide. Aí, a visão que a gente tem de hierarquia é essa daqui. Aqui está o chefe e aqui está o subordinado. Aqui está o milionário, aqui está o pobre. Não é assim que a gente vê? É sempre numa ação piramidal. Mas o Amit coloca inclusive isso no livro dele, que é a pintura do Escher. Próximo slide. O Escher tem essa pintura aqui, e as obras do Escher, não sei se vocês já conheceram, até em Brasília teve uma exposição do Escher, é muito bonita as obras dele, são espetaculares. Essa seria uma visão completa do que é uma hierarquia entrelaçada. A mão direita que pinta a esquerda e a esquerda que pinta a direita. Olha lá, essa mão aqui pinta essa e essa mão aqui pinta essa. Isso aí é uma imagem espetacular do que é uma hierarquia entrelaçada. Agora, quem está fora daqui, que está pintando os dois, é Deus e o movimento, que participa desse processo em conjunto. Então, essa é a hierarquia entrelaçada. Olha a diferença entre a hierarquia entrelaçada e a hierarquia piramidal. Então, ela, além de complementar, ela é unívoca, ela é interdependente. Por exemplo, um faz o outro. Ou seja, cada um de nós somos células do corpo do Cristo. E cada um faz uma função única, por isso que nós somos únicos. E essa função única colabora para uma função complementar e unitária, formando a unidade. Deu para entender?
Tudo bem? Essa imagem eu acho que resume tudo. E se quiserem ver, tem vários outros quadros do Escher que mostram esse processo de hierarquia entrelaçada, muito interessante. É uma obra espetacular. Eu falo assim que cada época que a vida abre algum campo da consciência, um artista vem no mundo para plasmar aquele campo, seja no campo da música, seja no campo da pintura, seja na escultura, né? Você vê, na hora que nós temos lá Freud e Jung abrindo aí as portas do inconsciente, junto com Adler, etc, etc, nós vemos lá o Salvador Dalí e tantos outros fazendo surrealismo, pintando as visões do inconsciente. E agora a gente tem aí abrindo esse novo mundo aí da física, da quântica, abrindo esse novo mundo das visões entrelaçadas, do universo comunidade. Vem a obra, por exemplo, do Escher aí, tentando retratar isso em imagens que nos ajudam a compreensão. Ok? Muito bem. Próximo. A Leandra, nossa companheira lá da Espanha. Inclusive eu ia visitar a Leandra e não deu para a gente visitar, nós tivemos um problema. Não deu para a gente ir até lá, a fim de que a gente pudesse vê-la. Mas fica para a próxima oportunidade. Como conscientizar os ninhos, né, como conscientizar as crianças, a grande importância desse autoconhecimento. Como potenciar isso neles, levando em conta que na escola o condicionamento para o caminho contrário ao autoconhecimento. Uma saudação a toda a família Ibs. Ela pergunta sobre como a gente passar isso para a criança. A melhor maneira de a gente passar isso não só para a criança, mas para qualquer pessoa é fazer. Porque se a gente não faz, nós vamos passar teoria. E toda teoria, se ela acorda alguma coisa, se ela desperta, ela não imanta. Porque se você não experienciar o processo, você não sabe dizer sobre esse processo. Você sabe teorizar sobre ele, mas você não sabe dizer como ele acontece e como ele ocorre. Em relação às crianças, a gente tem uma mania de querer transferir para a escola, ou mesmo aqueles, por exemplo, das igrejas, ou transferir para as igrejas a educação dos nossos filhos. Então, por exemplo, vamos pegar os espíritas, coloca lá na evangelização. Então, está na evangelização, tá bom. Não, a educação dos nossos filhos é nós que fazemos dentro da nossa casa. A escola é complementar. A escola é a via do conhecimento. A escola da igreja, seja ela qual for, é a via da socialização. Mas a via da transformação, do embasamento teórico, do embasamento espiritual, do embasamento interior, da visão, é o pai e a mãe que deve passar ao filho. E essa força dessa passagem, essa força é muito maior do que qualquer coisa que o mundo ou a escola possa fazer. Se você realmente passar com densidade, se você passar com sinceridade, com autenticidade, não tem como. Isso desperta a alma, porque nós temos que saber o seguinte, que nós não estamos juntos, não é hoje, nós estamos juntos várias vezes, várias encarnações. E aquilo que nós podemos influenciar na vida um do outro, principalmente os familiares, é enorme. Então, compete o pai e a mãe fazer esse despertamento. Compete o pai e a mãe, dentro de casa, tem de ter uma escola do espírito, para que a gente desperte os nossos filhos. Nas nossas conversas dentro de casa, no nosso dia a dia, nós temos que falar o tempo todo sobre esses assuntos, discutir, elaborar, falar, dizer, porque isso faz parte do nosso processo. Eu lembro bem o Rodrigo, quando era pequeno, ele tinha lá uns seus 9 anos, ele chegava assim, na hora que a gente ia tomar café da manhã, ele falava assim, pai, enquanto eu tomo café aí, faz um resumo sobre a queda de Ubaldi para mim. Eu falei, é bola, hein, cara? Quer dizer, você vai tomar um cafezinho e eu em 15 minutos vou fazer um resumo sobre a queda de Ubaldi para você. Então, quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, a gente tentar falar e ao mesmo tempo experienciar em nós. Porque muitas vezes a gente lê um livro e fala, tal autor falou isso, que maravilha. Eu falo assim, mas você experimentou isso? Como é que você sabe que o autor é certo ou errado? Se você experienciar. Olha, se você experienciar, fala, mas esse cara aqui não está com nada, é um teórico. Não, esse aqui está falando verdadeiro, porque é exatamente isso que ocorre. Você tem que saber por você mesmo, saber em ti mesmo. Lembra que todo o processo é consciência tua. Você pode ser informado, mas é você que tem de vivenciar para que você saiba aquilo que é ou não verdadeiro. E isso nós temos que fazer com os nossos filhos. Quer dizer, é passar para os nossos filhos essa realidade e mostrar para ela no dia a dia. E o lar que é o elemento formador do ser. O resto é complementar. E hoje nós estamos exatamente ao contrário, né?
Quem forma os nossos filhos é o videogame, quem dá informação é a escola e quem orienta é o shopping. Então nós precisamos mudar essa realidade para que a gente possa realmente criar uma nova mentalidade e a mentalidade do Espírito entre nós. Ok? Muito bem. Tem mais alguma não, né? Ok. Vamos para as perguntas verbais. Rodrigo. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal da TV Ibis. O Raimundo Nonato pergunta e diz: boa noite a todos. Quando olho as formigas, vejo a vida e a manifestação de Deus. Quando olho as aves, vejo a vida e a manifestação de Deus. Olhando os animais, vejo a vida e a manifestação de Deus. Olhando o animal homem, vejo a vida e formas maiores da manifestação de Deus em nós. E olhando com essa visão, isso é transformação? Olha, logicamente que transformação, ela inclui a nossa visão da vida. Na medida que nós estamos mudando interiormente, a nossa visão do mundo vai mudando, ela vai integrando. E a visão, quando ela é integrativa, se essa visão de ver o homem, ver o animal, for apenas a visão simples, emocional, ela acrescenta muito pouco em nós. Mas se ela for uma visão interior, uma visão que faz a gente raciocinar sobre a existência, faça a gente raciocinar sobre a vida, faça a gente raciocinar sobre nós mesmos, que a gente descubra a totalidade, a unidade da existência, o todo da existência que está integrada, se a gente começa a ter a noção de respeito em relação a nós mesmos, aos outros seres, e começa a tentar desenvolver isso, porque não significa que você vai conseguir, quer dizer, você vai cometer muitos erros ainda. Lembra aquilo que eu sempre falo aqui, que é aquela frase de Emmanuel que eu adoro, que é a frase que eu tenho para mim, que ele fala assim: errando e tornando a errar para acertar com o maior proveito. Então, a gente vai errar muito. Muitas vezes você vai fazer exatamente o contrário do que você quer. Muitas vezes você vai fazer exatamente em outra direção daquilo que você deseja ou daquilo que você já vê que você tem condição de fazer. Então, muitas vezes você fala assim: poxa, eu já tenho condição de ter um entendimento melhor. Daqui a pouco você cai de novo no mesmo processo do passado. Olha, eu já tenho condição de ver a vida sob um outro ângulo, e você vai lá e erra novamente. Quer dizer, isso é importantíssimo a gente entender, que faz parte dessa mudança. Então, se essa visão, como o Raimundo aí nos disse, é uma visão que integra e muda a nossa visão de mundo, então essa visão é uma visão dentro do campo do autoconhecimento e da transformação. Se é só uma visão emocional, então, como a gente vê muito falando hoje, Deus está comigo, Deus hoje é fiel, Deus é isso, Deus me protege, Deus é aquilo, quer dizer, Deus é S.A., e ao mesmo tempo coloca a visão de, a natureza é linda, e fica só nisso. E não é um elemento que nos leva a uma modificação, fica apenas naquilo que eu chamo de sentimentalismo, e o sentimentalismo é a doença do sentimento. Então isso acrescenta muito pouco à nossa trajetória, acrescenta muito pouco à nossa mudança. Mas se essa visão do Raimundo, e conhecendo um pouquinho do Raimundo, né, eu sei que nele aí é sincero, então se essa visão é uma visão de integração para que a gente olhe a vida de uma melhor forma, aí consequentemente isso é transformação. Próximo. A Sheila Bragança saúda a toda a equipe da TV Ibis e a você e pergunta: contextualize o sentimento de angústia segundo as obras de Pietro Baldi no curso Ondas de Transformação. Segunda, comente sobre a gênese da angústia. E terceira, discorra sobre algumas faces da angústia existencial, particularmente ligada à sensação subjetiva de morte. Sheilinha, você não é mole não, né? Você está pior do que o Rodrigo. Querer contextualizar tudo isso não é mole não. Vamos lá, vamos falar alguma coisinha. Vamos pegar aqui a angústia. Nós temos angústia por muitas coisas, né? Então a angústia que mais está no nós, eu vou chamar essa angústia do ego. Certo? Angústia do ego. Angústia do ego é aquela que ele mede as coisas, mesmo no autoconhecimento,
e quer ser aquilo que projeta. E como não alcança, entra em angústia. Certo? Ou em relação a uma pessoa, ou em relação a um fato interior. Olha, eu quero mudar, eu quero ser melhor e tal, e projeta um Mauricinho bonitinho, arrumadinho, bonzinho, caladinho, quietinho, e projeta, certo? Não briga, né? Não é brigão nem nada, então projeta ele lá no futuro. E aí fica perseguindo a imagem. Eu falo que a gente persegue a imagem, você projeta a imagem e fica perseguindo a imagem. Quando você justapõe a imagem aquilo que você é hoje, você fala, nossa, como eu me melhorei, como eu me transformei. E a imagem está aqui, você apenas vestiu a imagem. Gente, olha como eu melhorei. Aí daqui a pouco a imagem faz isso, ó. Você fala, gente, eu não melhorei nada, meu Deus, que angústia. Eu não vou mudar nunca, olha, eu pensei que eu tinha mudado. E aí você fica coincidindo a imagem e saindo da imagem, coincidindo a imagem e saindo da imagem. E você acha que isso você está mudando. Isso é uma imagem projetiva. Você está pegando o ego, projetando o ego e fazendo um ego melhorado. Ué, você está no ego. É igual dona de casa. Não muda os móveis, não muda a casa, não pinta a casa. Põe os móveis do lado direito, muda para o lado esquerdo. Pega o lado esquerdo, muda o lado direito. Ué, mudou a casa. Nossa, como a casa ficou boa. Tá claro? Mas é o mesmo móvel, o mesmo ambiente, da mesma forma. É isso que nós fazemos e nós chamamos isso de autoconhecimento. E quando a gente vê isso, nos dá angústia. É um dos tipos de angústia que nós temos. Ela nos dá uma angústia. Mas essa angústia é baseada no ego. E geralmente essa angústia nasce na inveja. Vocês vão ver que eu vou dar uma aula aqui de todos os defeitos. Porque eu estudei durante anos todos os meus defeitos, então eu sou ótimo nisso. Então eu peguei todos os meus defeitos, listei e vou mostrar para vocês aqui na próxima aula. São todos os meus defeitos. Eu vou mostrar aqui, vou dar uma aula para vocês só dos meus defeitos, e aí se te ajudar vocês, aí vocês olham também. Mas eu vou dar uma lista para mostrar de onde vem, como é que nasce, de onde nasce. Então, naturalmente, os defeitos, então você vai ter essa angústia. E essa angústia nasce da inveja. Seja a inveja da comparação, seja a inveja de superioridade, seja a inveja em relação ao outro, seja a inveja em relação ao próprio projeto mental que você fez de transformação. Então, essa angústia é o que eu chamo de angústia do ego. Tá ok? Agora tem a outra angústia, que é aquela angústia da luta do dia a dia, aquela que o Baldi fala tão bem na obra dele, que ele fala do cansaço. Ele fala evoluir cansa. Essa vida, nessa fase que nós estamos, essa fase é muito difícil. Eu costumo dizer que da evolução, a pior fase que tem é essa que nós estamos. Porque quando nós estamos nas fases inferiores da evolução, a evolução é determinística. Quando nós estamos nas fases superiores da evolução, aquelas que vão além do mundo de regeneração, ela é ótima, porque ela é de felicidade, ela é de integração. Agora, quando nós somos esse homem de transição na dualidade, nós não somos nem só mal e não somos só bem. Nós somos esse homem em luta entre dois mundos, entre dois polos. Essa é a pior fase da evolução. É essa transição da dualidade. Nós temos a vontade de ser bom e temos uma maldade enorme dentro de nós. Muitas vezes voltamos para a maldade e a gente não quer a maldade mais. Nós entramos em conflito. Então esse homem de transição, esse homem que somos nós, que não somos nem santos e não somos nem só demônios, mas somos santos e demônios e temos essa luta inteira dentro de nós, essa é a maior. E essa luta, e muitas vezes, produz em nós uma angústia, o cansaço do processo de transformação. Essa é uma angústia muito grande, essa é uma angústia muito dolorida. Certo? Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de Fenelon que fala sobre isso, que fala a vida é mil nadas, 1000 picadinhas, que a gente muitas vezes, aquilo ali provoca uma dor imensa dentro da nossa alma. Essa angústia do viver, essa angústia que a própria matéria produz, esse cerceamento de potencialidade, esse cerceamento de percepção que nós temos. Então todo esse processo nos leva à angústia, e é natural que a gente entenda isso.
É natural que a gente entenda esse processo para que a gente saiba que quando essa angústia se manifestar, a gente aceitar a manifestação dela, acolhê-la, porque é natural, ela faz parte de um cansaço, de um processo maior. Aquele processo interior. Existe também a angústia das percepções. Então, muitas vezes, e o Balde fala muito sobre isso também, você vai e vê coisas bem além daquilo que você é. Tem muitas vezes um êxtase, tem uma visão, tem muitas vezes um contato espiritual mais intenso, tem um contato extraordinário maior, tá claro? E essa dor então provoca em você uma dor imensa, porque é a diferença daquilo que você é e daquilo que você recebeu por misericórdia. É duro, essa é a angústia triste, é aquela angústia que você sabe que você não tem merecimento para aquilo e você recebe. E ao mesmo tempo você vê, poxa, a diferença da vida, o que seria uma vida nesse nível e a vida que está aqui. Então a angústia é muito grande. Quando Paulo de Tarso fala, conheço um homem que esteve no terceiro céu, não sei se em corpo de carne ou outro corpo, e viu coisas inefáveis. É isso. Em determinado momento a janela da vida abre, você tem essa vivência, depois a janela fecha, e você volta para a sua realidade, volta para a sua vida, e isso é uma angústia dificílima de enfrentar, é doloridíssimo, mas ao mesmo tempo é ela que te dá a força para você procurar de novo. Quer dizer, eu falo assim que o santo abandona o mundo nas suas coisas de prazeres, não é porque ele está renunciando por uma renúncia inerte, como diz o próprio Balde, é porque ele encontrou algo melhor. Então, quando ele encontra algo melhor, é aquilo que Jesus fala, o homem vai e vende tudo que tem e vem e compra aquele terreno. Ou seja, ele vende tudo que tem e não quer mais nada daquilo porque ele quer voltar àquele campo, ele quer voltar àquela percepção. E essa angústia é muito grande. E aí, também tem a angústia do viver. A angústia do viver, ela está em duas regiões. Ela está aqui e ela está aqui. Dentro do ego, a angústia de viver, como a Sheilinha nos sugere aí, a angústia do viver dentro do ego é destruição. É essa visão que, lembra que nós já falamos aqui? Só existe duas maneiras da gente participar da obra divina. Ou nós somos construtores ou nós somos destruidores. Como nós somos homens de transição, nós estamos nesses dois meios. Nós construímos em um campo e destruímos em outro. E como vida, lei e Deus é a mesma coisa, como diz o Balde, se você quer saber o que é Deus, a primeira manifestação de Deus em ti é vida. Por isso que a vida é eterna. Você pode dar um tiro no ouvido, vai cair o corpo, você vai continuar vivo. Você pode amarrar o perispírito e cortar ele, que você vai continuar vivo. Não tem jeito. Você pode virar o ovoide, você vai continuar vivo. Não tem jeito. A vida é eterna. Então o Balde fala, a primeira manifestação de Deus em nós é a vida. A vida é a primeira manifestação, a primeira percepção que a gente vê. Por isso que não tem como explicar a vida. Você pode explicar a vida em relação a alguns conceitos. A vida orgânica, a vida animal, a vida hominal. Mas você não consegue explicar o que é viver. Igualzinho você fala, o que é amor? Você fala, não sei. Eu sei sentir, mas explicar o que é amor eu não sei. E a mesma coisa é a vida. Então, consequentemente, a vida é a primeira manifestação de Deus em nós. E como nós temos a destruição, e essa destruição muitas vezes volta para a vida, por isso que a nossa cabeça de vez em quando é visitada por ideias suicidas, de vez em quando é visitada por ideias de extermínio, de vez em quando é visitada por ideias que compartilham a destruição. Por isso, e isso está em nós também como angústia do viver. E a gente muitas vezes desenvolve essa angústia chegando aos limites da morte, aos limites da autodestruição. Exatamente por isso, porque está em nós destruir. Em nós tem uma força muito grande de destruição. E essa força, quando ela se manifesta, ela pode surgir no ego dentro dessa fase. Agora, quando a angústia do viver é em relação à nossa realidade, em relação à nossa vida, ela é muito interessante. Tem uma passagem de Ubaldi, e que ela é contada por alguns dos amigos de Ubaldi, que ela é muito interessante. Esse amigo do Ubaldi, então, nos contou, inclusive, isso num congresso, o Ubaldi, e é interessante contar. O Ubaldi, um dia ele chegou na casa de Ubaldi e estava muito deprimido.
E o balde olhou e falou assim, poxa, você está deprimido? Ele falou, professor, eu estou muito deprimido. Ele falou, o que é isso? E começou a falar para ele sobre depressão, sobre vibração, sobre isso, sobre mudança, etc, etc. Sei que no final, quando acabou o diálogo, ele saiu bem, saiu todo feliz, etc. Passou uns dias, passou uns meses, ele voltou a visitar o balde. Chegou lá, o balde não estava em casa, estava lá na Praça da Biquinha, onde o balde gostava de ficar, na frente do edifício dele, o edifício Nova Era. E o balde então estava lá calado, triste, quieto. E ele chegou assim e falou, professor, o senhor está deprimido? Ele falou, estou. Ele falou, mas não é possível. O senhor que ensina tudo para a gente, o senhor que fala tanto para a gente, o senhor deprimido. E nessa tristeza que eu estou vendo, lembra aquele dia que eu vim cá, que o senhor falou sobre depressão, falou sobre isso, falou sobre aquilo, e foi falando, e o balde quieto. Foi falando, mas pelo amor de Deus, por que você está deprimido, balde? Por que você está deprimido, professor? Foi, porque essa noite eu vi coisas tão maravilhosas que não tem como narrar, não tem como escrever. E eu estou com uma dor profunda, porque eu não consigo passar isso para o papel. Então, você vê que existem angústias e angústias, angústias e depressões, né? Quer dizer, a minha dor é não conseguir passar isso para o papel. Quer dizer, eu vi coisas extraordinárias que eu não consigo traduzir em pensamento. Então, aí existe essa angústia, né? Angústia da limitação do próprio viver, angústia da limitação da própria experiência humana, essa angústia humana, esse limite humano em que nós vivemos. E que só existe uma forma, aceitar essa angústia. Ela faz parte de nós, é aquilo que o Paulo de Tarso fala tão bem, eu tenho um espinho cravado na carne. É esse espinho. Esse é um dos espinhos cravados na nossa carne. Que nós temos de aprender a viver com ela, nós temos de aprender a suportar ela. É inclusive uma das mensagens que a cruz nos dá, quer dizer, a coroa de espinho que é aceita, não é proposta no sentido negativo, aceita, acolhida para uma transformação maior que a ressurreição há de nos levar. Ok? Muito bem. Mais alguma coisa, Rodrigo? Sim. Então vamos lá. O Tom Souza, de Porto Alegre, agradece o curso, agradece a disponibilidade de todos, que os amigos generosos de Brasília e Goiânia disponibilizam através dessa grande nuvem tecnológica. E manda um abraço para todos nós e para você. Obrigado aos amigos do Sul, né? Os amigos do Sul nos visitam pouco. Muito obrigado pela presença. Mais alguma coisa? Não, sem perguntas. Beleza. Pessoal, então dá mais ou menos para a gente entender com as perguntas que vieram. Se tiver mais perguntas, ou não teve tempo, ou não assistiu às aulas gravadas ainda, teve dificuldade de ver, é simples. É só olhar e mandar para a gente na semana que vem, que nós continuamos aqui explicando, porque as perguntas nos ajudam, porque vai em cima da nossa dúvida, vai em cima da nossa dificuldade, vai em cima da nossa contribuição. Quer dizer, eu acredito que o nosso curso é uma contribuição de todos. Aqui é a contribuição global. Muitas vezes refere ao meu nome, né? Falando meu nome, porque eu estou aqui falando, mas aqui é todo mundo estudando e trabalhando e todo mundo fazendo e dando uma contribuição. E quando vem a pergunta, essa contribuição é muito importante, porque nos ajuda a clarificar as ideias e fazer com que a gente aprenda melhor. Então nós vamos ter um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho, porque hoje tem café aqui, porque tem dia que não tem, hoje tem café aqui maravilhoso. Então nós vamos tomar um cafezinho e daqui 10 minutinhos a gente volta. Pessoal, voltando, pessoal da TV Ibis, pessoal aí da Goiânia, Brasília, vamos voltar. Todo mundo de volta, pessoal da TV Ibis pode voltar comendo, não tem problema não, pode ficar aí na frente da TV ou do computador e tudo bem. Vamos voltar aqui para que a gente possa terminar o nosso bate-papo, encerrando a nossa 10ª aula. Eu acredito que chegou mais algumas perguntas, né, Rodrigo? Na verdade é o seguinte, o Jorge Melo e a Célia só mandaram um abraço a você, beleza, e a toda a equipe, só isso. Ok. Mais alguma coisa? Não. Beleza, então. Então vamos lá, coloca aqui a 10ª aula. Vamos fazer um resumo para que a gente possa estruturar melhor. Lembra então a arte da descoberta. Lembra que nós já falamos aqui. Isso aqui nós já repetimos desde o início, desde a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, na 6ª aula, né? Nós mostramos que a transformação é um processo fundamental da vida, que essa transformação
para atingir diferentes graus de consciência. A consciência é força. Nosso grau de consciência, por sua vez, está ligado à totalidade. A mente comum reflete apenas um desses graus. A gente tem que começar a perceber isso. Gente. Tem outras mentes dentro da gente. A mente, por exemplo, fala assim, Maurício, como é que eu percebo isso? Muitas vezes a pessoa pergunta para mim. A mente da razão, essa que raciocina e essa que sente, é essa mente comum. Na hora que você começa a ter intuições, mesmo pequeninas, coisas que você percebe que vai acontecer antes que acontece, mesmo coisas banais, certas intuições, certas coisas que vêm na sua mente, certas perguntas, certas visões de conhecimento, na hora que isso começa a acontecer, é essa outra mente que começa a se manifestar. Olha muito pelo sonho. O sonho traz muita mensagem, aprenda sobre sonho, estude sobre sonho. Olha, estude muito, é muito mesmo, quando eu falo muito é muito, é ler milhares de livros sobre sonho, para você poder, não fique preso numa corrente só, não, eu interpreto sonho segundo Jung, interpreto sonho segundo Freud, não, interpreto sonho segundo você. Ó, eu prometo para vocês que depois do curso de transformação eu vou dar 1 ano de curso de sonho, 1 ano. Tá claro? Então vai ser o curso de transformação 1, curso de transformação 2, depois vai ser sonho 1, sonho 2. Vou dar 1 ano de sonho. Toda a experiência, eu estudo sonho há 40 e poucos anos, né? Eu estudo sonho desde os 15 anos de idade, 45 anos que eu estudo sonho. Então, eu vou dar um sonho segundo Maurício, tá bom? Aprender a interpretar sonho e aproveitar do sonho. Como a gente falou de transformação e falou muito de sonho, então nós vamos dar esse curso. Nós vamos fazer o ano que vem. Porque nós vamos fazer 1 ano inteirinho de sonho. No segundo semestre nós continuamos com transformação e no outro ano nós vamos fazer sonho 1, sonho 2. E vamos interpretar sonho, mostrar sonho, vai ser o ano do sonho. Então 2016 vai ser o ano do sonho, né? Vamos dar o nome de Venha Sonhar Conosco. Vai ser o nome do curso, né? Venha sonhar conosco, 1, 2. O Estevão falou assim, pai, não tem conversa, o senhor vai ter de dar um curso sobre sonho. Foi bom, então tá, vamos dar isso em 2016 e vamos aproveitar para poder fazer esse curso de sonho. E o sonho, então, ele traz nuances, porque o sonho, ele é uma síntese de tudo que nos ocorreu durante aquela noite. Olha lá, você passa 6 horas, 8 horas, 4 horas, não vou falar 10 horas, porque é muito preguiça, né? Dormindo. 10 horas o cara não sonha, porque é preguiçoso demais, né? Quer dizer, não vai nem sonhar. Bom, mas vamos colocar aí, você passa no final da noite, ou no final, em determinado momento, porque quando você fala assim, eu acabei de sonhar, não, muitas vezes você já sonhou esse sonho. Eu vou explicar isso depois, né? Quando for dar o curso de sonho. Então, você tem um resumo. O sonho é como se fosse um dado. Ele tem várias faces. Então você pode pegar esse dado e ir virando, e interpretando ele de várias maneiras. Geralmente eu prefiro interpretar naquilo que acrescente coisas para a pessoa fazer a mudança. Mas ele tem várias faces, várias. Você pode pegar um sonho e ir mudando ele de várias posições e interpretando. Tá claro? Por quê? Porque ele tem várias faces dentro dele. Inclusive essa face do autoconhecimento, essa face de percepção de você mesmo. Então o sonho é como se fosse uma mensagem divina gravada em ti mesmo. Eu gosto muito daquela frase do Edgar Cayce, que ele fala assim, os sonhos são mensagens de Deus para o dia de amanhã. Eu acho isso lindo, porque é exatamente isso que acontece. Então a gente começa a perceber o sonho, começa a perceber essas pequenas nuances, começa a desenvolver o conhecimento. Fala assim, para que a gente estuda? Essa semana mesmo a Silvia falou para mim, Maurício, o Krishnamurti fala lá que o conhecimento não é importante. Eu falo, olha, calma, quando o Krishnamurti fala que o conhecimento não é importante, ele está querendo dizer o quê? Que não é o conhecimento em si que nos transforma, mas o conhecimento, ele cria dentro da gente o campo de ressonância. O conhecimento já está em nós. Se todos esses níveis de consciência já estão em nós, o nosso conhecimento já está em nós. Agora, quando a gente estuda, cria ressonância. Criando ressonância, cria estados vibracionais. Criando estados vibracionais ao despertamento interior. Porque a mente comum, ela começa a receber novos pensamentos, ela começa a receber novos conteúdos, ela começa a receber novos processos. É aquilo que nós lemos em Emmanuel, que ele fala, é preciso educar a mente. Ela passa a ser educada, ela passa a receber novas visões, ela passa a receber novos raciocínios, ela passa a receber novos processos.
E isso vai ajudando a aproximar essa consciência manifesta da consciência latente que começa a se manifestar e começa a surgir na vida. É assim que nós vamos percebendo esses graus de consciência. Daqui a pouco, esse grau de consciência manifesta a intuição, a percepção, a visão ampla. Ela começa a manifestar como fosse natural. Nós muitas vezes chamamos isso de mediunidade. Não, é um processo natural. É um processo natural da vida. É uma manifestação natural do ser. É a manifestação paulatina do ser. E quando a gente faz com que esses fatos caminhem, e não para a curiosidade, muitas vezes a gente pega a mediunidade e desperta ela para as curiosidades, para as coisas da vida, para as coisas simples da existência. Não, quando você coloca isso no caminho do conhecimento, o caminho da descoberta da verdade. É assim que nós deveríamos usar a mediunidade, para descobrir a verdade. E a nossa verdade interior. E aí, quando você faz isso, você vai para um campo cada vez mais amplo de visões, cada vez mais amplo de percepção. E aí, essas mentes começam a surgir como um processo natural da vida. Aí você acrescenta uma nova expressão vibratória no seu campo psíquico. Ok? Então, a consciência é o meio, é a chave, é o fim. Próximo. Devemos nos conectar com as mensagens de transformações em nós mesmos. Ter um envolvimento total com a transformação. Por que envolvimento total? Porque você vai criar barreiras. Gente, dá uma olhada, assim, a gente ama a maneira que a gente é. Até a maneira de reclamar de nós mesmos. Até a maneira de ser vítima. Até a maneira de falar assim, meu Deus, eu queria tanto consertar isso. Você não quer consertar isso, você só quer falar sobre isso. É o que o Bert Hellinger fala, né? Quando você não quer transformar, você fala. Então, essa maneira da gente ser, eu não consigo, tudo isso, a gente adora ser assim. Eu falo assim que todos nós somos camelô de nós mesmos. Vendedor, sabe assim? Coloca na avenida da vida uma banquinha e passa a vender a gente para os outros. Para cada um você vende uma imagem, que são as máscaras. E aí você fica nessa história toda. Não, quando você encarar isso de frente, olha, eu sou assim, aceito que eu sou assim e pronto. Daqui para frente, eu vou deixar que outros estados de consciência se manifestem em mim. Sem que você se molde para que você, não, eu sou o que sou. Pronto, na hora que eu aceito que eu sou o que eu sou, acabou. Aí a partir daí, eu vou caminhar por um processo que a própria vida vai nos levar. Não é você que leva, é a própria vida. Então a gente tem mania de querer dirigir Deus, dar conselho para Deus. Então, na verdade, que a gente faz prece falando para Deus, não esquece, está precisando fazer isso para mim. A gente dá aviso para Deus. Não, deixa a vida me manifestar e você só segue aquela onda, você segue aquele processo para que você cresça, para que você veja o mundo sob um novo olhar, sob uma nova forma. Sem criar modelos. Eu vou ser melhor. Não, cria modelo. Não, meu filho, seja mais útil. A única coisa que você pode criar, que eu já falei a vida toda aqui, é ser generoso e trabalhar muito. E estudar demais. Isso você pode fazer. Estudar muito, trabalhar demais e ser generoso, a mão cheias. Agora o resto, fala se eu sou melhor, sou pior, sou bom, sou isso. Isso é coisa do ego. Porque todo modelo que você criar, ele é falso, porque ele é um modelo mental. Ok? Próximo. Lembra então, nós pegamos a passagem de Santa Teresa. Eu fui agora na Espanha, comprei um livro de Santa Teresa, uma delícia de livro. Estou lá, o livro quando é muito bom eu tenho dó de acabar ele, então eu li um pedaço e está lá. Eu li, estou com dó de acabar, eu começo a ler outro livro, aí volto, leio uma paginazinha para não acabar o livro. Que é uma companhia excelente. Então estou lendo um livro sobre a vida dela, maravilhosa. Eu gosto muito de Santa Teresa, que ela tem um humor muito bacana, tem uma visão muito interessante. E então nesse livro dela, né, Castelos Interiores, então ela mostra que a nosso autoconhecimento, ela faz uma metáfora como um castelo, e foi o que nós usamos aqui, estamos usando muito isso, né? Você começa do lado de fora do castelo, andando nas ruas que chegam ao castelo, depois você chega até o muro, depois você ultrapassa o portão, até que você vai entrando em vários campos do castelo, até que você chega, como diz a Santa Teresa, no núcleo desse castelo, que é o núcleo de ti mesmo.
Então essa imagem é muito bacana. E o castelo, eu acho bacana essa ideia, porque o castelo é uma coisa antiga, né? É uma coisa que tem muito tempo, né? Quando você vai num castelo, a primeira coisa que você vê é o antigo. E esse antigo é nós, né? A nossa história, nosso conteúdo, né? Que está aí dentro da gente. Então aqui, nós colocamos aquele mesmo processo dentro do castelo. Nós demos aí na aula 6, né? Vamos. Colocando aqui, então, o que nós temos que fazer? E pegamos algumas mensagens, principalmente de Emmanuel, né? Do Janael também, lá pela mediunidade do Hernani, e aquilo que nós pegamos com Cira Lombino, né? Se vivermos em Deus, o mundo desaparecerá. Se vivermos no mundo, Deus deixa de existir. Né? Então, lembra, em você, vai ser sempre assim, se você colapsa a onda do teu próprio eu, você não vai perceber a presença divina. Por isso que a gente fala em silêncio. Vou dar uma aula aqui, a 12ª aula, 13ª aula, só sobre o silêncio mental. Você pode olhar que você não consegue parar o pensamento, mas o pensamento para. Ele para. Tem determinados momentos que você consegue parar o pensamento, ele para, ele tem um silêncio interior. E esse silêncio interior, quando você consegue silenciar a sua mente, quando eu falo conseguir, não é um ato de vontade, é um estado que você alcança. Me entende? Muitas vezes a pessoa pega a vontade e fala, eu quero fazer minha mente parar, vou meditar para minha mente parar. Não vai parar nunca, porque quem está meditando é quem faz o ruído. Então quem medita é quem faz o ruído, quem faz o ruído vai continuar ruído. Agora, você vai caminhando até que em determinado momento esse silêncio se manifesta. E quando esse silêncio se manifesta dentro dele uma voz, manifesta dentro dele um novo estado de consciência. É aí que começam os diálogos interiores. Santa Catarina de Sena tem um livro chamado Diálogos com Deus, que é exatamente esse diálogo interior. É um livro maravilhoso, quem não conhece pode ler, que é um livro maravilhoso de Santa Catarina. Certo? Que é os diálogos interior. Por isso que quando você vai estudar o Oriente, que você vai estudar as grandes figuras do Oriente, ele fala demais desse silêncio. Mas não é o silêncio que você alcança por estados planejados, por meditações já meditadas. Não, é um processo que você vai realizando até que em determinado momento ele se manifesta. E isso começa na atenção. Vou dar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que você está num ambiente muito barulhento, cheio de barulho e tal, e tem um passarinho cantando. Aí uma pessoa que tem uma audição mais aguçada fala assim, você está ouvindo o passarinho? Você fala, não. Para você o passarinho não existe. Fala, não, olha lá, está ouvindo? Não, eu estou ouvindo o maçarico, eu estou ouvindo o carro, eu estou ouvindo o ônibus que passou, eu estou ouvindo isso, eu estou ouvindo até aquela banda que está tocando ali, aquela música do rádio, mas não estou ouvindo passarinho, não. Ele fala, não, mas tem um passarinho, presta atenção. Aí você muitas vezes, você não vai criar o silêncio, você começa a prestar atenção, daqui a pouco você fala assim, nossa, é mesmo, tem um passarinho. Entendeu? Não é você criar, eu vou criar, vou parar minha mente, vou meditar, senta lá, seja lá em que posição for, de lótus, de cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado, de banda, pode ser o que você quiser fazer, certo? E você então vai fazer a mente ficar quieta. Você não vai fazer ela ficar quieta nunca, porque o pensamento não vai parar. Agora, se você for tendo atenção sobre o seu próprio estado, e como é essa atenção? É a atenção na hora que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estou nervoso e eu estou falando assim, poxa, eu estou nervoso. E olha como é que eu estou nervoso. Quando eu estou nervoso, olha o que eu falo. Olha como é que eu sou agressivo. Olha como é que eu sou cruel. Olha como é que eu sou impertinente. E você vendo aqui, ó, o fato está acontecendo e você está vendo. E está estudando você naquele momento, é ali que você tem de estudar. Então na hora que você está chorando, ai minha vida, olha como é que eu sou vítima. Olha como é que eu sou criança. Olha como é que eu choro. Eu estou chorando, por que eu estou chorando? Olha as desculpas que eu estou dando para a minha mente. Olha a trama que eu estou fazendo para as pessoas terem dó de mim. Ou seja, na hora que você está fazendo o ato, que você olha para ele.
ali naquele momento. Você muitas vezes observa o ato depois que ele passou, ele não tem força. Porque você vai ter força de julgamento. Você vai falar assim: ah, meu Deus, como é que eu faço isso? Eu sou muito criança. Ai, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Não vou parar de fazer isso nunca. Ai, eu estou decepcionada comigo. Isso nada mais é do que continuidade do próprio estado. Você tem de olhar na hora que você está tão nervoso, na hora que está nervoso, na hora que você está bruto, na hora que você está ali, ó. Você tem um outro ser, uma outra instância dentro de você olhando. E olhando todas as forças que estão em jogo, todas as forças que estão colocadas. É assim, essa é a tensão. A mente não fica separada, ela está acontecendo e você está vendo. Você não vai brecar a ação, porque você não tem força, é maior do que você já fez um ato ficar altamente tendo a força por si mesmo. Repara para você ver, pega as irritações que você deu. Eu estou falando de irritação porque a irritação é uma coisa que eu mais tenho, então por isso que eu estou falando. A gente tem que falar da gente. Então, por exemplo, vamos pegar a irritação. Você fala assim: eu estou irritado com fulano por causa disso. Aí você vai fazer um quadro de quantos fulano você irritou do mesmo jeito. Então lá atrás era o fulano A, depois foi o fulano B, depois fulano C. Você vai ver que a raiva aconteceu da mesma forma, só mudou o fulano. Então não é por causa do fulano. Uma vez eu fiz uma lista de 400 pessoas que eu já fiquei nervoso. Bruto. 400. Eu lembrei de 400 fatos. Mudou 400 pessoas. E o meu jeito de comportar foi o mesmo. Até alguns têm as mesmas palavras, porque já está pronto, eu não preciso nem criar novas. Você já xinga. Você já xinga igual, porque já está pronto, você já sabe até o efeito. Falou: opa, essa daí pegou bem. Essa já machucou bem o outro. Então você já tem até um conteúdo que você já joga, que você fala: esse dá efeito, esse machuca, né? Esse é bom. Então você vai usar. E as pessoas mudaram, mas o ato meu era igual, idêntico nas 400 pessoas. Ora, então não foi porque a pessoa fez alguma coisa, foi eu que reagi assim e reajo assim até hoje. Agora, se você não olhar na atenção naquele momento, você não consegue descobrir as raízes desse processo. Então, por exemplo, a raiz da irritação está no poder. Então é o meu complexo de superioridade que faz criar irritação em mim. Então, se você não olhar, você não vai ver a extensão dele, as raízes dele. Aí você vai falar assim: eu fiquei irritado porque fulano também fez eu sair do meu limite. Porque se ele não tivesse feito isso, é o outro, a culpa é do outro. E é nessa hora que a gente olha. Isso eu estou falando para tudo, para a irritação, para o medo, para a depressão, para a angústia, para tudo aquilo. No momento que está acontecendo que você tem de olhar. Fala assim: Maurício, mas onde que eu vou achar isso? Você acha? Você vai ver que você tem uma instância em você que é capaz de observar você. Tem uma instância em você que observa você. E ali quando você vê, e não depois, porque depois você vai fazer julgamentos, vai fazer palavras e é palavra, mas na hora que está acontecendo o fato, seja ele qual for. É aí que começa o processo de observação, é aí que começa o processo de atenção, e é aí que começa um processo de manifestação de outras instâncias que também existem em você, e que pelo processo de atenção permanente, ela se manifesta. E isso não vai dizer que você vai mudar. Não, eu estou próximo aí do 401, 402, 410, do mesmo padrão. Vai estar lá ainda. Por quê? Porque muitas vezes é um condicionamento imenso que eu ainda não cheguei até a raiz, para que eu possa realmente exercer essa ação. Vou passar muitas vezes vários dias sem essa irritação, mas ela vai se manifestar de novo, que é um condicionamento que eu criei na minha alma. E muitas vezes um condicionamento milenar. Então ele vai manifestar de novo. E quando manifestar, eu tenho de andar um pouco mais para baixo.
Ah, eu observei o caule, agora eu tenho que observar a parte de baixo, tenho que observar a raiz, entendido? Para que você um dia possa ver ele completamente. Quando você vê-lo completamente, é aquilo que o Krishnamurti fala também, quando você vê ele completamente, ele desaparece. Mas ela tem de ser uma visão de totalidade. Ok? Beleza. Mas trazemos o coração capaz de sentir o amor, ou seja, esse processo todo que ocorre na nossa alma é uma manifestação divina em nós. Nós não temos condições e nem inteligência de ainda entender Deus no sentido da inteligência, da visão plena. Mas temos, como diz Emmanuel, capacidade de senti-lo. E isso se faz pelo sentimento que caminha para o amor. Então, a irritabilidade que virou sensação, a sensação que virou sentimento, esse sentimento vira amor. O caminho do amor é o afeto. E o caminho do afeto é a generosidade. É por isso que falam tanto dentro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. A gente acha que caridade é generosidade, não é. Caridade é benevolência, não é. Caridade é quando você dá da sua necessidade. Só existe caridade quando você dá da sua necessidade. Então isso é muito difícil, a gente dar da nossa necessidade é muito difícil. Então isso é dificílimo, mas nós podemos fazer o exercício da benevolência, fazer o exercício da generosidade, fazer o exercício do afeto. Porque é nesse exercício do afeto, da generosidade, da benevolência, que vai surgir um dia em nós o amor. Agora, quando surgir o amor, um pinguinho só de amor, é aquilo que Jesus fala, um pouco de fermento leveda a massa toda. É isso que Jesus chama de fermento. Nós não temos o amor ainda, por isso que não levedou. Mas na hora que aquilo aparecer na nossa alma, acabou. Daquele dia em diante, nós somos outro ser. Até lá, é um caminho de autodescoberta. Ok? Rodrigo, tem alguma pergunta? Rodrigo está bem aqui na câmara do lado, aqui, ó. Não está cumprindo a função dele lá de olhar se tem pergunta, não. Está aqui, xeretando aqui na câmara, aqui do lado. Sem perguntas, Maurício. Sem pergunta? Tá ok. Estevam, lá em Brasília, alguma pergunta? Sem perguntas. Beleza, então. Pessoal, então hoje nós fizemos uma avaliação geral a partir dessas perguntas. A partir da semana que vem, nós vamos mostrar os obstáculos ao processo de transformação. Como é que a gente faz os movimentos contrários? A gente começa a fazer o movimento, daqui a pouquinho a gente começa a fazer o movimento contrário. E isso já deve estar acontecendo conosco e acontece com todos nós. Então vamos estudar um pouco desses movimentos contrários que a gente faz dentro do processo da transformação e como eles ocorrem, como a gente é capaz de identificá-los. Ok? Muito bem. Então vamos encerrar a nossa aula. Vamos lá? Agradecendo a todos aqueles que nos mandaram pergunta, que todos aqueles que participaram, agradecendo os amigos aí que têm estado conosco de todos os locais. Muito obrigado pela presença. É uma alegria estar de volta e que a gente continue unido, aprendendo e estudando junto. Senhor Jesus, nós te agradecemos a tua bênção, te agradecemos, Senhor, o conhecimento e a oportunidade de aprender em teu nome. Que o teu carinho, o teu amor nos una e nos permaneça em união, a fim de que através do carinho e da bondade, da generosidade e do afeto, possamos encontrar o amor. Graças te damos por tudo, que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org